Se você já tentou tratar a tua bexiga tímida com um psicólogo, psiquiatra ou terapeuta e não funcionou, esse vídeo é para você. Eu sou Matheus Bazevich, hipnoterapeuta clínico especializado no tratamento de parurese, especialista em neurociência, e hoje eu vou explicar para você por que a maioria dos profissionais de saúde mental não consegue tratar a bexiga tímida, parurese, de forma eficaz. Não é porque eles são ruins, não é porque eles não sabem o que estão fazendo. O negócio é um pouquinho mais diferente. Simplesmente esses outros profissionais estão tentando utilizar ferramentas erradas para o problema errado. No final desse vídeo você vai entender exatamente qual que é a ferramenta correta. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar todos os detalhes sobre parurese. Antes de mais nada, eu quero validar a tua experiência. Se você já foi em psicólogo, não funcionou, se você já tomou remédio para ansiedade, não resolveu, se você tentou terapia cognitivo-comportamental e continuou com a parurese, você não é um caso perdido e muito menos o único, que diariamente na minha clínica aparecem pacientes que passaram também por várias e várias terapias e nada funciona. Não é que você é difícil de tratar, não é que você é resistente ao tratamento, o problema não está em você, então pode ficar bem tranquilo. O problema está na abordagem. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê. A maioria dos psicólogos e psiquiatras, médicos, urologistas, trata a parurese como se fosse um transtorno de ansiedade generalizada ou até mesmo como se fosse uma fobia social. Isso é totalmente equivocado. Faz sentido, porque parurese tem sintomas de ansiedade. Você fica ansioso quando precisa usar o banheiro perto de outras pessoas, você evita situações sociais, você tem medo de ser julgado, faz sentido, mas não é bem por aí. Parece ansiedade, parece fobia social, mas simplesmente não é. De forma objetiva, eu vou explicar para vocês que parurese é algo muito mais específico, muito mais profundo do que isso, muito mais enraizado do que uma simples ansiedade generalizada ou algo nesse sentido. E é por isso que os tratamentos convencionais eles simplesmente não funcionam, ou se funcionam, eles têm ali uma leve melhora ao longo de 15 semanas, 20 semanas de tratamento. E o primeiro motivo pelo qual os psicólogos tradicionais não conseguem tratar a parurese é porque a psicologia convencional, principalmente a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, trabalha o consciente e não o subconsciente. E eu vou te explicar qual que é a diferença. Quando você vai numa terapia cognitivo-comportamental, vamos usar ela como exemplo. O terapeuta ele vai te ensinar a identificar pensamentos negativos e questionar esses pensamentos para poder substituir por pensamentos mais realistas. Então isso é trabalhar o teu consciente, é trabalhar a tua mente racional. E aí que entra a grande diferença, porque isso funciona muito bem para vários problemas. A terapia cognitivo-comportamental ela é excelente dentro da psicologia. Ela funciona para uma depressão leve, para uma ansiedade generalizada de fato, para alguns tipos de fobia, incluindo a fobia social, mas não funciona de forma efetiva para a parurese. Eu vou explicar o porquê. Só um adendo. Quando eu falo subconsciente, pessoal, a terapia consciente e subconsciente tem nada a ver com espiritualidade. A parurese ela não está no teu consciente, ela está no teu subconsciente, é uma parte um pouco mais profunda de você. Quando você está no banheiro e você não consegue urinar, não é porque você está pensando, eu acho que tem alguém me julgando. Não é porque você está racionalizando isso, é porque o teu corpo ele dispara uma resposta automática. O teu sistema nervoso simpático é ativado. Os teus músculos, os esfíncteres uretrais, eles se contraem involuntariamente. Você não consegue controlar isso, você não pode escolher isso. É algo automático. Algo subconsciente, realmente. Para você poder tratar algo que está no teu subconsciente, você precisa de uma ferramenta terapêutica, comprovada cientificamente, mas que acesse essa parte mais profunda, que acesse o subconsciente. A terapia cognitivo-comportamental, a psicologia convencional, ela não acessa o subconsciente, ela trabalha a mente consciente, a mente racional, a mente lógica. E é por isso que você pode fazer anos de terapia cognitivo, entender perfeitamente que não existe nada de errado em urinar perto de pessoas e ainda assim você não vê nenhuma melhora significativa. Reiterando, pessoal, isso não significa que a TCC, a psicologia convencional,
não serve para nada, mas para esse problema ela não funciona. O problema não está na tua compreensão racional, o problema está na programação subconsciente que está ali ativa dentro de você por algum motivo. E o segundo motivo, né, do porquê que a psicologia convencional não consegue tratar de fato a parurese é porque normalmente essas terapias convencionais elas tratam o teu sintoma e não a causa. E a parurese ela é um sintoma, ela não é o problema de fato. Então a maioria dos profissionais foca em te ensinar a lidar com a parurese, a controlar a ansiedade, a enfrentar o medo, né, ali dentro da TCC com a exposição gradual. Então ali eles te ensinam técnicas de respiração, te ensinam a fazer a exposição gradual, te ensinam a desafiar pequenos pensamentos negativos, né? E assim, essas técnicas elas são úteis, né? Elas podem sim te ajudar a ansiedade ali no momento, mas eles não vão resolver a causa raiz. E esse que é o grande detalhe, né? Agora nas próximas semanas, nos próximos meses, eu vou estar anunciando, né, um artigo científico detalhado sobre a parurese, onde vocês vão poder identificar melhor sobre isso. Então é como se tivesse uma planta com uma raiz podre e você ficasse cortando as folhas ali murchas. Você pode cortar quantas folhas você quiser. Enquanto essa raiz ela estiver podre, a planta vai continuar morrendo, né? E com a parurese é basicamente a mesma coisa, né? A causa raiz da parurese é um trauma, né? Mais de 90%. É um evento que aconteceu na tua infância, na tua adolescência. É uma memória implícita que está ali gravada no teu sistema nervoso. E enquanto você não trabalhar essa causa raiz, você vai continuar tendo a parurese, infelizmente, né? Você pode aprender, sei lá, 1000 técnicas de respiração, tanto faz, pode fazer a exposição gradual por anos, né? De 100 pacientes, talvez um dentro disso consiga melhorar. Mas se você não reprogramar esse código subconsciente que foi instalado por conta do trauma, o problema ele vai continuar. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos pacientes, né, que vem até mim, né? Já atendi centenas de pacientes de parurese, eles já tentaram, né, a terapia por anos, já tentaram remédios, já tentaram exposição gradual. E se você me conhece, você sabe que eu também, como eu enfrentei a parurese por muitos anos, eu também já tentei de tudo isso, né? E simplesmente isso não tem uma melhora significativa, nada disso funciona, porque nada dessas técnicas trabalham a raiz. Ninguém perguntou o que aconteceu, ninguém trabalhou na causa da parurese, né? E mais um dos motivos do porquê que a psicologia convencional não consegue tratar, né, a parurese é porque eles não têm um protocolo específico para a parurese, né? A parurese é um transtorno muito específico, poucas pessoas no mundo sabem sobre isso, né? A parurese, a bexiga tímida, ela tem características únicas, ela tem uma dinâmica própria que é muito interessante. E a maioria dos psicólogos trata a parurese da mesma forma que trata qualquer outro transtorno de ansiedade, né? Seja generalizada dentro desses submodelos, né? A fobia social, ansiedade social, timidez. Então eles utilizam o mesmo protocolo que usam para a fobia social, ou para o transtorno, né, da TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ou para uma síndrome do pânico, por exemplo, e isso não vai funcionar. A parurese ela não é igual esses outros transtornos, ela tem coisas muito específicas que vocês vão poder verificar nesse artigo científico que vou publicar em breve. A parurese ela tem uma causa muito específica, ela tem gatilhos completamente específicos, ela tem crenças subconscientes muito específicas que fazem com que a bexiga tímida da parurese se distancie de forma muito longe de qualquer outro transtorno. Para você poder tratar a parurese de forma eficaz, você precisa também de um protocolo específico. Você precisa identificar a causa, identificar as 4 crenças subconscientes que mantêm a parurese ativa. Você precisa reprogramar, né, ressignificar o trauma original que desencadeou isso em você. Você não nasceu com isso. Você precisa reprogramar a resposta automática do teu sistema nervoso, né? E isso não é feito em terapia tradicional, infelizmente. Isso é feito dentro da hipnose clínica, uma terapia com comprovação científica, né? Com um protocolo específico. Também não é qualquer hipnoterapeuta que vai poder te atender nessa parte, né? Um profissional que entende a parurese profundamente. E infelizmente, né, eu falo isso realmente com grande pesar, que pouquíssimos profissionais do Brasil têm esse conhecimento, sabem sobre isso. E isso também é uma das minhas missões, né? Porque eu sou um dos únicos terapeutas no Brasil que trabalha exclusivamente, né, com parurese, né, de forma específica, de forma personalizada, de forma especializada nessa área. Eu desenvolvi um protocolo muito específico que atende centenas de casos de parurese, né, e é por isso que o meu tratamento ele funciona muito bem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, seja lá onde você estiver, de forma online, de forma presencial. Então eu vou explicar para vocês por que
a hipnose clínica, né, com um protocolo específico para parurese, como que ela funciona e por que a gente aqui na clínica tem esse resultado, eu chamaria até de um resultado bizarro, né, quanto a melhora significativa da parurese. Antes de tudo, quero reiterar que a hipnose clínica é uma ferramenta reconhecida pelo Conselho Federal da Medicina, pelo Conselho Federal da Psicologia e pela Organização Mundial da Saúde. E a hipnose clínica funciona porque ela acessa o subconsciente, ela trabalha diretamente na causa raiz. Ela reprograma, né, esse código de forma metafórica que foi instalado. No meu protocolo de tratamento, eu faço o seguinte. Antes de tudo, na consulta inicial de análise, identifico qual que foi o evento da tua vida que criou a parurese, qual que foi o trauma original, mesmo que você ainda hoje não se lembre conscientemente, o teu subconsciente ele sabe exatamente o que aconteceu, né? Na segunda parte, eu ressignifico esse evento junto do paciente, eu ajudo o teu cérebro a entender que aquele evento não é mais uma ameaça, que você está seguro agora, dentro da terapia da forma correta. Depois a gente pode identificar e reprogramar essas 4 crenças subconscientes que mantêm a parurese ativa. Crenças como ser visto urinando é perigoso, eu preciso estar no controle, eu sou vulnerável em situações íntimas. E 4, a gente pode reprogramar a resposta automática do teu sistema nervoso. Então eu ensino meus pacientes, né, o teu corpo basicamente a reagir de forma diferente quando você está no banheiro. E tudo isso, pessoal, acontece dentro de 3 a 4 sessões, né? É estritamente rápido, não são anos de terapia, não são meses de tentativa e erro, são 3 a 4 sessões focadas especificamente para o teu caso, não é algo genérico, que vai diretamente na causa raiz e os resultados são rápidos. A maioria dos meus pacientes já percebe mudança a partir da primeira sessão, inevitavelmente. Os pacientes meus costumam ouvir essa palavra, é inevitável a tua melhora. Então, se você já tentou a terapia tradicional, não funcionou, se você já tomou remédio e não resolveu, se você está cansado de viver limitado pela parurese, eu convido você de qualquer lugar do mundo para agendar uma consulta inicial comigo. Nessa consulta inicial, ela dura até 3 horas e meia se for necessária. A gente vai mapear toda a tua história, identificar a causa raiz da tua parurese e nessa consulta eu vou te explicar todos os detalhes de como funciona o meu protocolo, né? Como que funciona a hipnose clínica, como que o teu tratamento vai seguir. Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, WhatsApp, e-mail, Instagram. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like. Eu posto conteúdos toda semana, geralmente, sobre parurese, hipnose clínica, saúde mental de modo geral. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse transtorno, coloca aqui nos comentários que eu vou responder você pessoalmente. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.